When I was 4 years of age, Quando eu tinha 4 anos de idade, Central California, eu morava no centro da in a Califórnia, little country church, numa igreja bem numa área rural. pastor told about Jesus. E aí o pastor estava pregando sobre That he Jesus, died for my sins. que ele morreu pelos meus I pecados. ran to the altar. E aí eu corri pro I altar. was the only one to respond. Eu fui o único a responder o I apelo. cried and Eu I chorei, cried and I chorei, cried and I chorei. cried. They turned the lights out. E aí acabou o culto e desligaram as luzes. Everybody went home, Todo mundo foi embora para casa. and I was still crying. E eu estava ainda no altar chorando. My mother said, "Dad, pick A him minha up and mãe take him foi home. pra frente e disse: amor, pega ele, vamos levar ele para casa. He's only 4 years old. How much sin can he have?" Ele só tem 4 anos de idade. Quanto de pecado que ele já cometeu? My dad said, "No, let him pray till he's finished, and he will never backslide." O meu pai falou: não, deixa ele chorar até ele finalizar, porque ele nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. When I was 5 years of age, Com 5 anos de idade, baptized in water, baptized in the eu fui Holy Spirit. batizado nas águas e no Espírito. In 10 years of age, Com 10 anos, I had a vision that I would be preaching to the nations eu of the tive world. uma visão que eu estava pregando às nações da terra. I began memorizing the Word of God. E aí eu comecei a memorizar a palavra de From Deus. small. Desde criança, The Word of God. a palavra de Deus, a palavra de Deus. Eu comecei a memorizar. People notice that I don't bring my Bible to the pulpit. As pessoas percebem que eu não levo a Bíblia para o púlpito. That is because I have the Bible up here. É porque eu memorizei aqui. But I want to speak to you Mas eu quero falar para você one of the most important topics I could ever share with you tonight. um dos tópicos mais importantes que eu poderia compartilhar com você hoje à noite. And it's Jesus. Sobre It's Jesus. something that Jesus did Algo que Jesus fez at all times. todo o tempo. He prayed at all times. Ele orava todo o tempo. As I memorized all the scriptures on prayer in the entire Bible, E quando eu comecei a memorizar os versículos falando de oração de Gênesis e Apocalipse, I asked this question: eu perguntei: why did he pray? por que ele orava? When you're God, you can Quando do você é anything. Deus, você pode fazer qualquer coisa. Why pray for the water to turn to wine when you made the water and you made the grapes? Para que orar para a água se transformar em vinho se foi você que criou a água e foi você que criou as uvas? Why walk on water when you made the water? Por que você vai andar sobre as águas se você fez as águas? Why pray for the bread to be blessed and expand and multiplied when you made the wheat? Por que você vai orar para multiplicar os pães e compartilhar os pães se você fez o trigo? The answer is in Philippians chapter 2, beginning verse number Filipenses 5. capítulo 2, começando no versículo 5, está a resposta. Now, I need to tell the AV people, I'm going to be giving scriptures too fast for you to put on O the pessoal screen, da so- mídia não precisa colocar os versículos aqui, porque ele vai falar vários. So I'm just going to give you the reference. Então eu vou dar a vocês as referências dos versículos. Let this attitude be in you that was in Jesus. Que essa atitude esteja em você como estava em Jesus. Though he was God, Ele era Deus, 100% God, 100% Deus, he became 100% e se man. tornou 100% And homem. he made a decision from E ele eternity. tomou uma decisão desde a eternidade. He would never rely on his divinity, Ele nunca iria ficar na sua divindade, but he would then make himself available, mas ele estaria disponível, Hebrews 2:14, Hebreus to 2,14, be just like us, para se tornar como um de so that nós, he would never do anything para que ele não fizesse that was nada not possible for us que to não do. era possível para eu e você fazermos. So I will prove Então eu vou that provar his miracles que os were milagres not a result of the fact that he was God, não eram resultado porque ele era but Deus, because he prayed. mas era o resultado da vida de oração In the de Jesus. Gospels, Nos He evangelhos, prayed continually. ele orava In the continuamente. Gospels, Nos the evangelhos, disciples slept through every single os prayer discípulos meeting. dormiram em todas as reuniões de oração. In the Gospels, Nos the evangelhos, disciples did not pray one os time. discípulos não oraram nenhuma vez. Mark 1:35. Marcos He would 1,35. get up early in the morning Ele acordava cedo pela manhã and he would go and pray. e ele ia orar. Luke chapter 3, Lucas capítulo verse 3, 21. versículo 21. While he was praying, Enquanto ele the orava, Holy Spirit came o upon Espírito him. Santo veio sobre While ele. he was praying. Enquanto ele orava. Luke chapter number 9, verse Lucas number 28. 29 e 28. And verse number 29. Verse number 29. Versículo 28, While he was 29. praying. Enquanto ele orava. Luke 9,
29. Lucas 9, 29. Enquanto ele His orava, face was transformed. a face dele foi His transformada. clothes became As white. roupas se tornaram 2 brilhantes. men appeared with him. 2 homens apareceram ali. 2 men from the Old Testament. 2 homens do Velho Testamento. Moses and Elijah. Moisés e You will see Elias. them again in Revelation E aí você 11. vai ver eles de novo em Apocalipse They 11. began talking to E him eles começaram a conversar. while he was praying. Enquanto ele The disciples orava, were sleeping. os discípulos estavam And God dormindo. the Father spoke out of heaven. Enquanto Deus Pai falou While do he was céu, praying. enquanto Jesus orava. Luke chapter 5. Lucas capítulo Verse 5, number 16. versículo While 16. he was praying, Enquanto ele the power orava, of God was o on poder him. de Deus And estava verse sobre number ele. 17. O versículo 17, People were being healed. pessoas foram Luke curadas. chapter 6. Lucas capítulo 6, number 12. versículo He 12. prayed all night long. Ele orou a noite toda. And verse number 19. Aí o versículo 19, The Holy Spirit was so powerful o Espírito Santo desceu tão poderosamente that when they touched him, que quando tocaram they were ele, healed. foram todos Luke curados. chapter number 9. Lucas capítulo He 9, was praying ele estava in the orando midst of the disciples. e ministrou aos discípulos. According to the word of God, De acordo com a palavra de Matthew Deus, 14:23, Mateus 14, after 23, he had prayed depois dele ter and orado fed the multitude, e dado de comer a he went to the multidão, mountain. ele foi para as montanhas, para o monte all orar. night long. E ele orou a noite All night toda, a long. noite toda. And sometime between 3 a.m. and 6 a.m., Em torno de 3 a 6 horas da while manhã, the disciples were trying to row across the water, across enquanto the os lake, discípulos estavam tentando atravessar o lago, he was walking on water. Jesus foi While andando he sobre was as águas, praying. enquanto ele Then the orava. disciples came E aí os discípulos and vieram, said, Mark 9:29, disseram, Marcos 9:29, 9:29. how can you cast out devils? Como que demons? você consegue expulsar demônios? And we can't cast E a them gente out. não consegue He expulsar? said, I pray. Jesus disse, And you eu don't. oro e você não ora. There's something happens when you pray. Algo acontece quando você It's the ora. only thing in the Bible É a única coisa na that Bíblia you become a partner with God. que você se torna parceiro So com you Deus. begin to raise your hands toward heaven. Você começa a levantar as suas mãos em direção aos céus e toca as mãos de Deus em direção à God can terra. do anything, Deus pode fazer todas as coisas sem a sua oração, but He's chosen mas Ele to escolheu do nothing fazer nada until He hears you pray. até que você ore. He says the reason why Ele falou a razão a qual you don't have power, que você não tem you poder don't pray. é porque você não ora. The reason why we don't see miracles, A razão que você não vê milagres é porque você não ora. but we have then turned prayer into a devotion. Mas aí a gente pega a oração e faz só um devocional. I spent 20 years doing this. Eu gastei 20 anos fazendo isso. Every morning at 5 a.m., Toda manhã, 5 da manhã, I began to pray. começava a orar For hours I would pray. por horas. It was the time that I had E foi o tempo que eu tinha of devotion. de devocional. That's okay. Tá tudo bem. The problem Mas o is problema é, that Jesus wants a relationship. Jesus quer com você um relacionamento. What if you were to say to your wife, Mas se você disser para sua esposa, every morning at 5 a.m. I'm going to say I love you, todo dia, 5 da manhã, eu vou dizer eu te amo. but I'm not going to tell you the rest of the day Mas do restante do dia eu não vou falar mais nada para because você. we have an appointment. Porque eu tenho um compromisso 5 com você a.m. somente às 5 da Are you manhã. ready? Então tá pronta? She says, no. Aí a sua esposa ia falar I o quê? wanna hear you all Não, day. mas eu quero ouvir a sua voz todo dia, No, o I dia have a todo. devotion. Aí você fala, And não, I mas have eu a tenho o meu tradition. tempo de devocional e é só esse tempo que eu vou te dar. Devotions are okay. Devocional é ok? Traditions are okay. É tudo bem. But Jesus said, Mas Jesus I disse, want to talk to you eu quero falar com in the você morning, na manhã, in the night. durante a I wanna noite. talk to you. Eu quero falar com I want você. you to abide in Eu me. quero que você habite em And if mim. you abide in E se me, você habitar em and mim, my words abide as in minhas you, palavras habitarem em John você, 15:7. João 15:7, you can ask anything. você pode pedir qualquer But coisa. the word is ask. A palavra é peça. You can ask anything. Peça qualquer coisa And my Father will do it. e o meu Pai fará. But I want a relationship. Mas eu quero um When you're in relacionamento. the shower, Quando você for tomar whenever you're banho, driving to work, quando você estiver dirigindo para o Just seu talk to trabalho, me. fale Just comigo. talk to me. Fale comigo. whenever you need a parking place, Se você está precisando de um lugar para estacionar, talk to me. peça para mim. He said, I want a relationship. Eu quero um relacionamento com According to você. Daniel,
according to De Daniel, acordo com Daniel, chapter 9, capítulo verse 9, 23. versículo as 23. soon as you pray, Quando você começa a orar, o Senhor te as ouve. soon as you pray, Quando você começa a orar, Ele te ouve. Daniel chapter 10, Daniel capítulo verse 10, number 12, versículo 12. the Bible says, A Bíblia diz, as soon as you pray, no começo já da sua oração, a resposta da sua oração já é enviada na sua direção. something is happening. Something is happening Algo está acontecendo in America. nos Estados Unidos. We have the greatest political change in the history of our nation. Nós tivemos uma mudança política maior da história. Tem um mapa que eu quero mostrar para você, uma I foto. want you to look at Eu this. quero que você olhe isso. Do you know what happened at our election Você sabe o que aconteceu agora nos Estados Unidos nas just eleições? 2 weeks ago? 2 semanas atrás, Millions and millions of Christians prayed. milhões e milhões de cristãos estavam orando. 4 years ago, 4 anos that atrás, was half blue, todo esse mapa era metade azul. meaning the liberalism. Significa as pessoas do liberalismo, Those that wanted transgender everywhere. aqueles que defendiam os transgêneros, Those that wanted us to talk about drag queens everywhere in the aqueles que schools. queriam falar somente sobre drag queens. Everything that was being evil Tudo era maligno, was being promoted. estava sendo And promovido. the Christians began to pray. E aí os cristãos começaram a I orar. believe God is doing something in Eu Brazil. acredito que Deus está fazendo algo no I Brasil. have never known a nation Eu não conheci ainda uma that nação prays more fervently. que ora mais fervorosamente. Maybe South Korea, Talvez a Coreia do Norte, where half the a people Coreia are do now Sul, desculpa, born again. aonde metade da nação são cristãos, nascidos de novo. The environment is changing. A atmosfera está mudando, algo está There's acontecendo. a new app online, Tem um novo aplicativo online and it's a prayer app. que é um app de oração. And the man that began the prayer app thought there will probably be 1,000 or so people E sign o up. homem que começou esse aplicativo falou: talvez umas 1.000 pessoas He did not know vão that orar. 22 million people Mas would ele sign não up. sabiam que 22 milhões de pessoas And iriam over baixar o app. 600 million people have prayed. 600 million E people have 600 prayed. milhões de pessoas estariam orando. Revival, Avivamento. revival, Avivamento. revival, Avivamento. revival. Avivamento. When the church prays, Quando a igreja ora, miracles happen. milagres When acontecem. the church Quando a prays, igreja ora, people walk on water. pessoas andam sobre as When the águas. church prays, Quando a igreja the ora, blind are healed. o cego é curado. God is willing. Deus está God disponível. is ready. Deus está pronto. But he said, Mas ele disse: my house a minha will be a casa house of será prayer. chamada casa de oração. house A minha will be a casa house of será uma prayer. casa de oração. My house. A minha And casa, something's happening right now. algo acontece In this agora. house. Nessa casa. house. Nessa casa. Pastor, listen. Pastor, This building is too small. esse prédio é pequeno It's demais. too small. Muito pequeno. Pastors, listen to me. Pastores, me ouçam. Your building is too small. Os seus prédios são muito Your pequenos. building is too small. Os seus prédios são muito Because pequenos. the people are praying. Quando as pessoas começam a orar, a orar, a orar, Deus vai mudar o The blood of mapa. Jesus Christ. Pelo sangue de It's going to cover Jesus, Brazil. vai cobrir o Brasil. The blood of Jesus O Christ. sangue de It's Jesus going to cover Brazil. vai cobrir o Brasil. Hallelujah. Aleluia. In Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' Em name. nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Let me tell you something. Deixa eu te dizer algo. People are going to drive by. As pessoas vão passar na rua And they will dirigindo. be delivered from E eles demons. serão libertos de They will be demônios. healed before they ever come Serão into the curados antes de entrar na igreja. Because of prayer. Por causa da oração. Por causa da The oração. devil is not big enough. O diabo não é grande o Because when suficiente. your hand touches God's Porque quando a hand, sua mão toca a mão he de opens Deus, the heavens. você traz o céu. The devil has told you O diabo falou a that você your prayers were not heard. que as suas orações não estão sendo ouvidas. Ele é um mentiroso. Every prayer was heard. Toda oração é Every prayer ouvida. was heard. Toda oração é Every ouvida. prayer was heard. Toda oração foi And God is ouvida. answering. E Deus está respondendo. God is going to Deus answer. vai responder. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. The Holy Spirit is here right O Espírito now. Santo está aqui agora. He's calling us to pray. E Ele está nos chamando para Day and orar. night pray. Dia e noite de Get up in oração. the middle of
of the night. mesmo no meio da noite. We're not just talking about a discipline, A gente não está falando só sobre disciplina, mas de where we relacionamento, breathe Jesus. aonde nós respiramos Jesus, nós falamos de Jesus. I travel in 87 nations of the world. Eu viajo para mais de 80 países do mundo. I pray for everybody I see. Eu oro por todo mundo que eu vejo. I walk the streets and I pray for Eu everybody. andando nas ruas, eu oro pelas When I'm pessoas. jogging, I pray for everybody. Quando eu estou correndo, eu estou orando pelas pessoas. I was praying for a rock star one time. Um dia eu estava orando por uma pessoa famosa. I was praying for everybody here would know the rock star in America. Todo mundo conhece essa pessoa famosa nos Estados Unidos. I was preaching in an arena in Los Angeles. E aí eu estava um dia pregando em Los Angeles. Eu orei por essa pessoa. 18,000 people there. E tinham 18 mil I was pessoas. praying for this person. E eu estava orando por essa pessoa, sem Major movie conhecê-la. star, major rock star. E aí eu estava pregando lá em Los Angeles. Uma multidão de pessoas. In the second row. Na segunda fila, was sitting in the ela second estava row, sentada na segunda fila, crying, chorando, and chorando. responded to the E altar ela call. respondeu And her mother ao responded to the apelo altar no call. final. And her mother responded. E a And the família dela bodyguards e os seguranças were dela rejoicing because they estavam were already celebrando born porque again. os seguranças eram cristãos. God's moving. Deus está He's movendo. moving in soccer. Deus está movendo no He's meio do moving in futebol. the arts. He's Deus moving in está music. movendo no meio dos artistas. He's moving in politics. Deus também vai mover no meio da política. There is no power of the enemy that Não há cannot be poder broken do through inimigo prayer. que não possa ser quebrado pela oração. How many have heard of Young Cho? How many have heard Alguém of já Pastor ouviu Young falar Cho? do pastor Young Cho da Coreia do Sul? Mateus was just in his church. O Mateus estava agora esse mês passado na igreja He dele. is now in the presence of the Lord, but he built this church. Hoje o pastor Young Cho já está na presença do Senhor. It seats 25,000 people. 20 mil pessoas ali no auditório. Many years ago, I got a call from Pastor Muitos Cho. anos atrás eu recebi um telefonema dele He said, I'm preaching in Guatemala and Costa Rica. falando: eu estou indo pregar em Guatemala e na Costa I'm Rica preaching on church growth. e eu vou falar sobre crescimento de And he igreja. invited me to go and preach with him. E aí ele me convidou para pregar também. And I said, Aí eu disse: no, não, you have 1 million people in your church. você tem 1 milhão de membros na igreja. I have a few thousand Eu tenho people in my church. poucos milhares. And you want me to go and preach E você with quer you que eu pregue com você on church growth? sobre crescimento de igreja? Não. So he said, yes. Aí ele falou sim. And I said, no. Aí eu disse não. And he said, yes. E ele disse sim. And he won. E ele venceu. After I came back, Depois de eu voltar, I said, Jesus, eu falei: Jesus, I want to go see Cho in Korea. eu quero ver o Cho lá na Coreia. And I want to have a personal conversation, my wife and I, with Cho. E eu queria ter uma conversa pessoal com ele, eu e a minha esposa A few somente. days later, a man called me. 2 dias depois, eu recebi um telefonema. He said, the Lord told me that I was to buy tickets for you and your wife to go see Cho in Korea. Ele falou: Deus acabou de me dizer que eu preciso comprar 2 passagens de avião para So você we e para went sua to esposa Korea. irem para a Coreia para ter uma reunião com o Young Cho. He was meeting with his board of directors. E ele estava tendo uma reunião com a diretoria. There were 100 people of his board of directors having lunch 100 together. pessoas da diretoria almoçando junto. And Dr. Cho walked in. E aí o Cho entrou. Dr. Cho said, E ele disse: no, 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 no. não, 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 não. Cho is eating by himself. O Cho vai comer sozinho. O pastor vai comer cannot sozinho. be. This cannot be. Não pode isso, não So pode. you and you go eat with Cho. E aí eles apontaram para mim, para a esposa e falou: você e você vai almoçar com o pastor Cho. And he pointed to us. E ele apontou para eu e minha And we esposa. had lunch with Cho. E nós tivemos um almoço com ele. This next day, he had a meeting with his leaders No dia seguinte era reunião de líderes in the Seoul Olympic Stadium. no estádio olímpico da Coreia. 75,000 leaders. 75 mil líderes na igreja. Everybody was in the stands. Everybody was worshiping. Todo mundo adorando, levantando a The mão. parade of all of the people came through. Pessoas orando. There was the big organization of the nurses that walked Muita in. organização ali. The hundreds of doctors walked in. Vários doutores, enfermeiras. And then it was time for Cho to walk in. E aí era a hora do pastor Young Cho entrar. They pointed at me, E aí eles apontaram para pointed mim at Debbie. e apontaram para Debbie, You and you, minha walk with esposa. Cho. E eles falaram: vocês vão entrar junto com o pastor Cho. We started walking in the stadium. E a gente começou a entrar naquele estádio. And I started to cry. E eu comecei a chorar.
1 million people in his church. 1 milhão de membros, 75,000 leaders. 75 mil líderes. I said, Lord, Aí eu falei, Senhor, why don't we have churches of 1 million in America? por que a gente não tem igrejas de 1 milhão de membros nos Estados Much bigger Unidos? nation than South Korea. Uma nação muito maior do que a Coreia do Sul. And I heard the Lord say, E o Senhor disse a mim, nobody asked me. ninguém me pediu. I said, Lord, Eu falei, Senhor, you said we could even ask for o nations. Senhor falou que a gente podia pedir até por nações. Psalm chapter 2, verse 8, we can ask for nations. Você pode pedir até por nações. Salmos diz. O Senhor disse, Senhor, agora I'm going to start praying big. eu vou começar a orar grande. I'm going to pray big. Eu vou orar grande. Pray big. Orar grande. I pray for this entire city. Eu oro to be por a saved. cidade toda, essa cidade I toda pray ser for this salva. state to be saved. Eu oro para esse estado todo I ser pray for salvo. this nation to Eu be oro saved. para que essa nação seja The salva. Bible says in James 4:2, A Bíblia diz em Tiago 4:2. we have not because we ask not. Você não tem porque não pede. Matthew's Gospel chapter 6. O Evangelho de Mateus capítulo Luke's 6. Gospel chapter 11. Lucas capítulo 11. Said if your son were to ask the father Se o filho pede ao pai for a fish, por um peixe, he would not give him a serpent. ele não vai dar uma cobra. He would not give him a serpent. He would not Ele give não him a vai dar uma scorpion. serpente ou um If he were to escorpião. ask for an egg, he Se would not pede give him por a... um ovo. If you being evil, E se vocês que são give maus good gifts to your sabem dar children, presentes bons aos seus how much filhos, more? imagina How much o more? quanto, How much more muito will your mais, Father o seu Pai in celestial give you good gifts. pode dar a você Pray bons and presentes. pray Então ore, and pray ore, and ore, pray. ore. We're going to pray. Nós vamos orar. Jesus prayed. Jesus orou. Jesus prayed Jesus orava day and night, dia e noite, dia e noite. and God answered. E Deus respondia. He prayed. Ele orava. The church, A igreja, after his resurrection, depois da ressurreição, began to pray. começou a orar. Acts 1:14. Atos They 1:14. continually prayed. Continuamente oravam. Acts chapter 2. Atos They 2. prayed for Oravam 10 days. Por 10 And dias. the Holy Spirit E came. o Espírito Santo veio sobre In eles. 10 days. 10 dias. They prayed. Oravam. And the Holy E Spirit o Espírito came. Santo veio. On the day of Pentecost. No dia de And Pentecostes. at Azusa Street. Azusa, o avivamento da There was a Azusa. little African American man. Um homem afro-americano He prayed 15 hours a day. orava 15 horas por I dia. stood in the room where he prayed. Eu já fui lá na sala onde ele orava. People on the outside. E as pessoas lá fora. In 1906, Em 1908, he had prayed. He had prayed. ele orava. And the Holy Spirit sent fire. E o Espírito Santo enviou fogo. The people saw a pillar of fire. As pessoas viam pilares de He fogo. didn't even know. Pessoas nem You sabiam. may not even know. Você talvez nem You may saiba. not feel anything. Talvez você nem sinta But nada. something's happening. Mas algo já está Something's acontecendo. happening. Algo já está He acontecendo. prayed. Quando você He ora. prayed. He Quando prayed. você ora. 9 days later, 9 dias depois, the world's greatest revival o began. maior avivamento da história In the name of começou. Jesus. Em nome de We're gonna pray Jesus. tonight. Nós vamos orar hoje à noite. The heavens are going to be shaken tonight. Os céus serão sacudidos pela oração. In Acts chapter 3, Atos capítulo they 3. were on their way to prayer. Enquanto eles estavam indo para when a orar, lame man was healed. um homem foi Acts curado. chapter 4, Atos capítulo The 4. church prayed. A igreja orava and the house began to e a shake. casa começou a ser Acts chapter sacudida. 5. Atos capítulo The shadow 5. of Peter A sombra de fell on Pedro people and they were healed. curava as Chapter pessoas. number 6, Atos capítulo 6. they laid hands on the deacons. Eles colocavam as mãos sobre os Chapter number diáconos. 7, Peter, Atos Stephen capítulo prayed. 7. Stephen prayed. Estevão orando. And the Bible says that Jesus stood E a up. Bíblia diz que Jesus se Acts levantou. chapter 8. Atos 8. Acts chapter 8. Atos They 8. prayed. Oravam. And revival E started um avivamento in Samaria. começou. In chapter 9, Atos a 9. man by the name of Saul
Saul of Tarsus. Um homem chamado Saulo de Tarso. We know him as Paul. Sabemos que ele era It was Paulo. while he was praying Mas enquanto ele estava that orando, his eyes were opened and he was os filled with olhos the Holy deles Spirit. foram abertos. Chapter number 10. Atos 10. All the Gentile world was brought Todo into the mundo kingdom dos of God gentios because one man prayed. vieram a Jesus por A causa da Roman oração de soldier um homem. prayed. A Roman soldier prayed. Soldado romano orava. Chapter 11 they prayed. Atos 11 Chapter eles 12 oravam. they prayed. Atos 12 Chapter eles 13 oravam. they Atos prayed. 13 eles Chapter oravam. 14. Atos 14. They didn't pray in chapter 15. Mas eles não oraram em Atos 15. That's when they had their denominational meeting. Atos 15 foi quando eles não oravam porque estavam tendo uma reunião da denominação. It's the only time Foi a única vez when they should have prayed. que eles deveriam estar They didn't orando pray. e eles não oraram. And they just took a vote. E aí eles fizeram a And votação they por si said, só. oh, it feels good to all of us. E aí eles sem orar, eles falaram: acho que parece bom aos nossos olhos. Chapter 16. Atos Paul is 16. on the way to prayer. Paulo estava a caminho da Chapter oração. 16. Atos He 17. is thrown into prison. Ele foi jogado na prisão e orava. And he prays. Orava. And the prison doors are E open. as portas da prisão foram I would like abertas. everybody to stand. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos orar agora. And we're going to pray. Nós vamos orar. I'm going to tell you what we want to pray. Eu vou dizer a você. It's in the name of Jesus. Você vai orar em nome de And you're going to Jesus. say in the name of Jesus. E você vai dizer assim: em nome de Jesus. Em nome de And then you're Jesus. going to ask for things. E aí você vai pedir And you're going to coisas. pray. E nós vamos orar. Literally means just to ask. Significa peça. So I'm going to pray. Então eu vou orar. But I'm going to pray big. Mas eu vou orar grande. And I'm going to pray in the name of Jesus. E eu vou orar em nome de And he said, Jesus. anytime you ask, E ele disse: toda vez que pedir em meu nome, o Pai vai responder. you're going to ask. Você vai pedir. I want to tell you, Eu quero te dizer, Felipe, something happened in my heart when I was with your family. alguma coisa estava no meu coração enquanto eu And the estava com a vision sua of your família. dad. Something happened Algo aconteceu when I heard the vision of quando your eu dad. ouvi a oração, a visão do seu pai. But God's going to allow you to do greater work. Deus vai fazer com que você faça Greater trabalhos works. maiores, Greater works. maiores I obras. declare it in the Eu name of declaro Jesus. isso em nome de I declare Jesus. it in the name Eu of declaro em Jesus. nome de I Jesus declare revival in obras this maiores e um avivamento declare nessa revival igreja. in the city. Eu declaro You're avivamento going to nessa see your cidade. relatives saved. Você vai ver seus parentes You're serem going to see all of salvos. your relatives Você vai ver seus parentes serem You're going to salvos. claim their soul. Você vai clamar pela vida Because deles. somebody prayed for you. Porque alguém um dia orou por And you were você saved. e aí você entregou a You're vida going to para pray for your Jesus. friends. Então você vai orar pelos seus And your amigos, coworkers. as pessoas do seu We're going trabalho. to see miracles Você vai tonight. ver milagres. People are going to be healed Pessoas tonight. serão curadas People nessa are going to be noite. delivered tonight. Pessoas serão libertas nessa We're going noite. to pray. Nós vamos orar. We're going to pray loud. Nós vamos orar And we're going alto. to speak the name of E Jesus. nós vamos orar em nome de And we're going to Jesus. prophesy. E nós vamos And it's profetizar. going to happen. E vai Because acontecer. God's been waiting for Porque you. Deus está esperando God's been por waiting você. for you tonight. Deus está esperando God has você been a waiting bater for a you to porta. ask. Pedir. God has been waiting for Deus you to está seek. esperando você Are you pedir. ready? Você We're está gonna pray pronto? loud. Are you ready? Você está pronto para Are you orar ready alto? to raise your hands? Você está pronto para Are you levantar ready suas to begin to mãos speak the name of e começar a Jesus? declarar o nome de Begin Jesus? now, right now, in the Comece name of agora em Jesus. nome de Jesus. Levante as suas mãos. Fervently. Speak Ore de fervently. maneira fervorosa. Speak with passion. Ore de maneira Speak with fervorosa, com passion. In the name paixão. of Jesus, I Em nome de declare it. Jesus eu In declaro. the name of Jesus, Em nome I de declare Jesus it. eu I declaro. declare miracles in your name. Eu declaro milagres. I declare miracles in your Milagres name. em teu nome, I declare Jesus. revival in the Eu city. declaro I avivamento declare, nessa cidade. I declare Eu in the name of declaro em nome Speak de it out. Jesus. This is the vision that God Levante a sua voz e declare o nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos salvação sobre as nossas casas. As nossas gerações serão abençoadas. Nós veremos as nossas gerações amar o Senhor. Nós veremos a nossa cidade salva. Ore com autoridade. Clame com autoridade em nome de in the Jesus. name of Jesus. Declare o nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Multitudes will be saved. Multidões serão salvas. Multidões conhecerão a Multitudes will Jesus. experience the power of Multidões God. experimentarão In o the name of poder Jesus, de the fire is Deus. coming. Um avivamento está In the name of vindo. Jesus, Em the nome fire de is Jesus, um avivamento está Fire is vindo. coming over the city. Um fogo está vindo The fire sobre is essa coming over your cidade. city. Um avivamento The e um glory fogo of the está Lord vindo is sobre
sobre a sua cidade. The glory of the Lord A glória is coming. do Senhor será Your relatives revelada. are being saved. Pessoas serão salvas. Relatives are being Os seus healed. parentes serão salvos e sarados, libertos Miracles are agora. happening right now. Milagres estão acontecendo agora, em nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus.